Gênesis, capítulo 8, verso 21, diz assim: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então aqui foi a promessa que o Senhor fez após o dilúvio, em que o Senhor deu cabo daquela geração em que estavam vivendo, como nós costumamos dizer, à torta e à direita, fazendo o que queriam, sem se importar com Deus e com aquilo que Deus queria deles. Exato, como se Deus não existisse. Então, após o Senhor ter realizado aquilo e preservado as 6 vidas, 8, melhor dizendo, foi Noé, a esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas de seus filhos, 8 pessoas. Então, Noé ofereceu no verso 20, diz assim: Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então Noé ali ofereceu um holocausto. O holocausto era uma celebração que se oferecia a Deus todas as vezes reconhecendo o seu poder, sua grandeza, sua santidade, né? E as pessoas não ofereciam holocaustos por oferecer. Era Deus que estabelecia, assim, por meio dos sacerdotes, dos que realizavam esses holocaustos com o fim de adorarem ao Senhor. Era o meio com que o povo antigo adorava o Senhor, certamente por orientação do próprio Deus. Deus não aceita ser adorado de qualquer maneira ou como nós inventamos ou desejamos fazer. É Ele quem estabelece a maneira como Ele quer ser adorado, né? Jesus disse, né, no Novo Testamento, esse método de adoração mudou, né? Jesus disse que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser adoradores dele. Então, após o Senhor realizar aquele juízo que exterminou com aquela raça humana que vivia pecando diante de Deus, sem se importar com Deus, sem se importar com a pregação de Noé, que Noé passou 120 anos pregando, e foram 120 anos de rejeição daquele povo, até antes do Senhor ter mandado o dilúvio. Não foi um dilúvio de surpresa. Não, o Senhor não exerce juízo de surpresa para que o homem diga: eu não sabia, estou aqui agora passando por essa situação e ninguém nem me avisou. Não, o Senhor, Ele sempre avisa, Ele manda os seus profetas, Ele manda os seus pregadores, com o fim de que o homem conheça a vontade de Deus e se renda à mesma em arrependimento, em confissão, em adoração. Então, o que é que acontece? O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, o Senhor realizou aquele juízo e prometeu que não faria mais juízo daquela maneira, né? Sendo assim, Ele chega a revelar aqui que é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade.
Ou seja, o homem continua sendo mau. Apesar do Senhor ter destruído aquela geração por meio do dilúvio e preservado apenas 8 pessoas, Noé e sua família, filhos e filhas e esposa, filhos e noras e esposas, mesmo assim, o Senhor testificou de que o problema não estava externamente, mas internamente. O problema sempre é o coração, que é sempre mal. Sempre mal. Por isso que nós hoje, que temos o Espírito Santo e vivemos na dispensação da graça, não devemos ceder aos intentos do nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração sempre nos levará à ruína. Então nós devemos estar atentos à voz do Espírito. O apóstolo Paulo chegou a escrever em Gálatas que o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Então, existe uma grande diferença e um aspecto positivo e negativo na maneira em que você vive aqui neste mundo. Se você vive na carne, certamente você não gozará da comunhão com o Senhor, da aprovação do Senhor, não poderá contar com o auxílio do Senhor, no que diz respeito a consolo, exortação e bênção, ou seja lá o que for. Porque o que o Senhor quer de nós é que tenhamos uma conduta de vida condizente com o que Ele nos deu, que é o teu Santo Espírito. Se Ele nos deu o Santo Espírito, então nós devemos viver uma vida santa. Apesar de que essa santidade não é produzida pelo esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo. Sede santos, porque eu sou santo. É o que diz o Senhor por meio do seu apóstolo Pedro. Então, ele prometeu aqui não amaldiçoar mais a terra, porque ele amaldiçoou lá em Adão. Quando Adão e Eva comeram do fruto, ele disse: maldita é a terra por tua causa. E aqui após o dilúvio, ele disse que não tornaria a amaldiçoar a terra por causa do homem. Entendendo que o desígnio do coração do homem é mau. E o Espírito Santo e a graça de Deus veio exatamente para isso. Para destruir as obras más do nosso coração. Para que nós não venhamos dar lugar à carne e aos desejos do coração, mas aquilo que Deus tem para nós, por meio do teu Santo Espírito. Certamente tudo que Deus tem para nós irá afetar diretamente a nossa carne, porque nós queremos sempre se dar bem a todo custo, e não é assim que funciona diante de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, apesar de muitas vezes nós não entendermos e acharmos que aquilo é ruim. Por quê? Porque vai trazer desprazer para nós mesmos. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele mesmo não deu lugar à carne, que ele também foi homem natural, né? Tanto homem como Deus, né? Divino e humano ao mesmo tempo. Quando ele diz: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, ele renunciou à sua vontade pela vontade daquele que, naquele devido momento, como criatura, ele estava subordinado. Então, que esta seja uma lição para nós. O que eu quero fazer? Eu quero fazer isso. Sim, mas calma.
e ser aprovado por Deus, Deus vai ficar satisfeito com isso? Não. Então, isso é um desejo da carne. E certamente nós iremos colher corrupção, como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas. Bom é semearmos no Espírito, para que colhamos vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração por meio do Santo Espírito e que entendamos que Deus sabe o que é melhor para nós. E é isso que deve ser a nossa vontade. Essa deve ser a nossa decisão. Fazer a vontade do Senhor, ainda que seja doloroso para a nossa carne, porque só assim nós colheremos vida eterna em Cristo Jesus.